Bom dia. Vamos começar mais uma live. Bom dia, vamos começar mais uma live. Obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Hoje a gente vai falar com a doutora Maria Paulina, do Rio de Janeiro. E o tema da live é cuidados na época do inverno. Então, quem tiver alguma dúvida de como tratar a pele, se tem que ter algum cuidado especial nesse período, pode mandar aqui que a gente vai responder, que a doutora vai responder. Tô esperando ela entrar. Enquanto a gente aguarda a doutora entrar, gente, eu queria relembrar que tem algumas das nossas lojas que ainda estão fechadas, mas a gente está atendendo por delivery no Brasil todo. Então tem aqui salvo no Instagram os telefones de delivery de todas as cidades que tem as lojas. E vocês podem entrar ali e fazer o pedido, tá? Estão perguntando como faz para escolher a cor do protetor, a distância. Conversa pelo número do delivery mesmo, vocês conseguem conversar com as vendedoras, elas vão ajudar vocês, tá bom? Algumas estão fazendo videochamada também. E aí com a videochamada elas conseguem ver o tom da pele de vocês e ajudar na escolha. Aqui, doutora entrou. Olá, Doutora, bom dia. tudo bom? Bom dia. Muito obrigada por você ter aceitado estar aqui com a gente nessa manhã de domingo. Isso, ontem eu dei um curso de 3 horas sobre peelings e a gente está se reinventando, né, nessa época. Né? Dá um beijo aí para todos, para a Bruna que entrou. Já vi algumas pacientes, para a Samanta. É um prazer estar aqui com vocês. Gente. Gente, prazer é nosso, doutora. A gente tem muito orgulho de ter você aqui com a gente. É a doutora Maria Paulina do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem livro escrito, dá muita aula, então prepare-se aí as perguntas, quem tiver dúvida é a melhor pessoa para responder. Eu estava relembrando aqui, doutora, que hoje a gente vai falar sobre cuidados com a pele no inverno. E aí algumas pessoas já estão mandando pergunta por aqui. Mas a gente também abriu para pergunta durante a semana. E a principal pergunta que apareceu a gente está em dias mais nublados, né, com menor radiação solar. Mesmo em vários estados do Brasil, a gente sabe que não tem essa diferença de estações, né? Mas que a radiação é amenizada nesse período, E aí a pergunta precisa continuar usando protetor solar? Sempre, né? O protetor solar ele é fundamental, principalmente agora que a gente está incluso, a gente está dentro de casa, enclausurado. Então, a gente não pode esquecer que você tem alguns componentes da radiação solar, como a luz visível, e a gente tem a luz digital, que é uma parte da luz visível que é muito importante. Então, a gente precisa se proteger sempre. A proteção solar é fundamental, seja num dia nublado, seja no verão, seja no inverno, seja uma exposição mais direta ou não. Muitas pessoas têm essa ideia de que protetor você só deve usar se você estiver exposto à radiação do sol, se você estiver correndo. Isso está totalmente errado. A gente sabe que o ultravioleta A, que passa janela, passa vidro, passa as nuvens em dia nublado, ele é uma radiação muito importante e a gente precisa da proteção sempre. O que muda, obviamente, é o fator de proteção. Se você está no inverno, se você está se expondo menos ao sol, você pode lançar mão de um fator de proteção mais baixo, mas a gente precisa ter hoje em dia um protetor mais inteligente, né? O que eu falo, antigamente o protetor ele se baseava apenas em relação ao ultravioleta B, que é a fração do sol responsável pelo câncer de pele. Hoje a gente sabe que a gente se expõe ao quê? A poluentes, a gente se expõe à luz visível, a gente se expõe ao calor, que é o infravermelho. Então, um protetor hoje em dia, enriquecido com antioxidantes,
ele aumenta muito o fator de proteção daquele protetor. Tá? Então, hoje, a gente sabe que você encontra uma série de protetores, uma gama de protetores disponíveis no mercado, que contam com essa proteção mais completa. Você tem a proteção anti-UVB, que seria o fator de proteção, o FPS. Você tem a proteção anti-UVA, que a gente está exposto o dia todo, inclusive quando você está dentro de casa, como eu estou agora, né, próximo à janela. E você tem protetores que são enriquecidos com antioxidantes, que te protegem contra a poluição, contra o próprio estresse que a gente sofre, que acaba estressando as nossas células, né? E uma coisa que eu acho importante, né, que essas luzes que nós nos expomos hoje, que são as luzes digitais do computador, do celular, hoje alguns protetores já vêm com umas substâncias que funcionam como uma barreira, né? A Addicus deve ter, com certeza, já desenvolvido um tipo de protetor com essas substâncias tipo ProShield, que faz essa barreirinha, faz essa capa, e que é até interessante que funciona como um prime. Então, quem está dentro de casa, não está se expondo tanto, não está saindo tanto, pode mudar o seu protetor, mas não pode negligenciá-lo, tá? Isso é importantíssimo, mesmo no inverno. Muito bom, doutora. Outra coisa que sempre aparece nessa época do ano é a esfoliação, né? A renovação celular. Você acha que é adequado? A gente pode aproveitar também que está mais dentro de casa para aumentar a renovação celular? E quais são os ativos que você indicaria para fazer isso em casa? Ô, Mirella, eu acho assim, a gente tem que avaliar qual é o tipo de pele e qual é o objetivo da esfoliação, né? A gente tem uma barreira cutânea, que é como se fosse o nosso envelope, que essa barreira cutânea, na realidade, ela é formada por gordura, por lipídios, que protegem a nossa pele do quê? Dos fatores agressores externos, protege a nossa pele dessa higienização vigorosa que nós, hoje em dia, estamos lançando mais mão. Até em função do Covid, todo mundo se higieniza mais. E a própria pele do rosto, no inverno, ela também sofre um pouco mais de agressão, apesar de você não ter o sol tão intenso, você também sofre mais agressão do frio, do vento. Então, eu acho que a esfoliação, ela deve ser muito leve, porque, na realidade, a esfoliação é para você retirar aquelas células mortas da última camada da nossa pele. Mas a gente não pode esquecer que esta última camada da pele, que é considerada uma camada morta, ela é uma camada importante em função disso que eu falei. Ela é uma camada que tem uma proteção de Não tem que sair removendo tudo. Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer uma remoção muito leve, uma vez por semana, no máximo. Hoje a gente tem esses renovadores enzimáticos, como a enzima da abóbora. Então, você pode lançar mão de um esfoliante leve. Essa coisa de você abrasar demais, aquela sensação de que se eu vou esfoliar, eu vou melhorar a minha pele, porque eu vou tirar aquele aspecto de pele sem vida, ou aquele aspecto de pele com turgor ruim. Isso é errado, isso é errôneo. Porque quem tem que fazer isso é o protocolo que você tem de tratamento à noite. Então, hoje, a gente sabe que a gente tem uma série de ativos que cumprem esse papel. Cumprem o papel de renovação, de uniformizar a superfície da nossa pele, sem que a gente precise ficar abrasando muito, tá? Isso numa pele sensível, uma pele reativa, uma pele que está sendo tratada com ácidos, é até temeroso, porque você acaba podendo aumentar a sensibilidade e até não tolerando os ativos que você usa como um protocolo do seu tratamento de rejuvenescimento, de rosácea, de acne, seja lá o que você estiver tratando, tá? Essa é a minha opinião. Então, é importante, gente, lembrar que é importante o dermatologista ver, né, a sua pele para definir se você precisa ou não dessa abrasão tão forte e incluir durante todo o ano na rotina produtos que normalizem essa renovação, né, doutora? Exatamente. Uma esfoliação pode ser feita, mas uma esfoliação uma vez por semana, com esfoliantes mais leves. Hoje você tem esfoliantes que funcionam também com uma capacidade de manter essa integridade da barreira. Então, eles removem aquelas células mortas, mas sem uma abrasão vigorosa, que é o que pode atrapalhar, porque pode romper aquela nossa barreira protetora, que é o nosso envelope, tá?
E tem bastante pergunta aqui, doutora, durante a semana, perguntando a diferença entre retinol e ácido glicólico, e para que tipo de pele ou de efeito a gente pode esperar de cada um deles. Olha, o retinóico e o glicólico são dois grandes grupos terapêuticos que a gente considera padrão ouro para tratamento do envelhecimento, ou até da prevenção do envelhecimento, né? O ácido retinóico, que ele é um derivado da nossa vitamina A, ele é um derivado sintético da vitamina A, ele tem uma capacidade de renovação celular muito intensa, ele tem uma capacidade de estimular a síntese de um novo colágeno, ele é capaz de dispersar, de eliminar aquele pigmento que está sendo acumulado na nossa pele. Então, ele é um clareador também, mas dependendo do tipo de pele, ele pode promover uma irritação. O ácido glicólico, que é o derivado da cana-de-açúcar, que é um outro grupo terapêutico, que é o grupo terapêutico que a gente considera os alfa-hidroxiácidos, ele tem uma capacidade de renovação também, mas ele tem um diferencial do ácido retinóico, que é uma capacidade de hidratação muito intensa, né? O ácido glicólico, ele tem aquela capacidade que a gente chama de higroscopia, de reter a água da pele. Então, ele impede que essa água da pele seja perdida e ele faz como uma renovação do nosso reservatório. Então, ele é muito bom para uma pele sem luminosidade, para uma pele que você quer clarear. Muitas vezes, o que eu faço? Eu associo os dois à noite, revezando. Então, muitas Um dia vezes... passa um, outro dia passa o outro. Exato. Muitas vezes eu faço o meu protocolo de tratamento do envelhecimento ou a prevenção e eu coloco de manhã a vitamina C, né, associada ao ácido hialurônico, que a gente sabe que são dois ativos maravilhosos, porque hoje a tendência do mercado é você ter formulações multibenefícios. Ninguém tem mais tempo nessa vida moderna de ficar tratando com 5, 6, 7 passos. Então, você poder ter um produto de manhã que cumpra vários benefícios, como é o caso da associação da vitamina C com o ácido hialurônico de manhã, porque você tem um ativo extremamente hidratante, um ativo que também é renovador, tem a vitamina C, que é um ativo antioxidante maravilhoso, e aí à noite você revezaria cada noite o glicólico com o retinóico. Aí você vai estar com um tratamento maravilhoso, não esquecendo a hidratação, que pode ser feita até antes desses grupos terapêuticos, até antes do ácido retinóico e do glicólico. Passa um hidratante, então, antes do renovador. Exatamente, porque o hidratante, o que ele faz? Ele reforça a barreira cutânea. Então, ele até permite que os ácidos permeiem mais, penetrem mais na pele. Tá? Então, muita gente me pergunta isso. Eu uso o hidratante depois dos ácidos, eu uso o hidratante antes. Então, a gente tem que pensar que o hidratante ele vai reforçar aquela barreira cutânea. Então, ele vai aumentar a possibilidade de um permeio daqueles ativos sem você promover uma irritação e até permitindo que você tolere mais aquele tratamento, tá? Doutora, eles estão perguntando aqui qual a diferença de retinol para ácido retinóico. Você podia explicar um pouquinho? Tem muita diferença. A gente tem que pensar o seguinte: os retinóides é um nome genérico que a gente dá à vitamina A e os seus derivados. Então, a vitamina A é o retinol. O ácido retinóico ele é um derivado sintético da vitamina A. Então, por exemplo, o retinol é o que a gente tem nos nossos cosmecêuticos, que é um grupo de tratamento, né? Um grupo que nós dispomos no mercado, que tratam a pele, sim, diferente dos cosméticos, mas que ainda não são medicamentos. O ácido retinóico, ele já é considerado um medicamento. Então, você precisa de uma prescrição médica para utilizá-lo. O retinol, que é a vitamina A, que é o que tem na maioria dos cremes prontos, por exemplo, a própria Ádicos, os cremes que você dispõe na farmácia, eles não são retinóicos, mas em concentrações acima de 0,3, eles têm efeitos iguais, efeitos similares ao ácido retinóico com menos irritatividade. Né? A gente sabe que o ácido retinóico, muita gente não consegue utilizá-lo, porque ele promove aquela ceratite irritativa, o paciente fica com a pele ardida, a pele fica meio queimadinha, e o paciente liga dizendo, olha, me irritou um pouco. Então, você pode lançar mão do retinol, que é a vitamina A, que hoje você disponibiliza ele
esterificado, como o palmitato, você disponibiliza ele numa tecnologia de microesferas, e aí você tem uma penetração muito boa e em Uhum. concentrações boas, ele vai cumprir um papel similar ao ácido retinóico. Então, a diferença está na concentração que você utiliza o retinol e o ácido retinóico, mas são diferentes. Tá? Isso é importante, porque muita gente às vezes compra um creme cosmético, né? Porque se deixa influenciar por aquele glamour daqueles cremes Mas que você viaja e compra no às vezes a shopping. concentração é tão baixa, não vai ter efeito nenhum, né? Exatamente. Aí vem com isso. Ai, mas eu estou usando um creme com retinol. Gente, retinol a 0,01, retinol a 0,05 não tem nenhuma função para tratar envelhecimento, tá? Então, o retinol, ele precisa de concentração. É o que eu falo. A mesma coisa você ter R$ 10 e você ter R$ 100. Tudo é real, né? Mas são coisas muito distintas. Então, essa é a É, diferença. Não sei se eu fui E, é- clara. e aí foi ótimo, doutora. Só para passar o lado nosso da indústria, então a Adicus é uma indústria de dermocosmético, de cosmecêutico, como a doutora falou. A gente não pode nem ter autorização para fabricar medicamento. Então a gente utiliza retinol porque é o que a gente pode utilizar. Ácido retinóico, como a doutora falou, é só manipulado na farmácia ou por indústrias que têm a autorização de medicamento, né, doutora? Exato, mas é o que eu falei, o retinol, ele é o primo irmão do ácido retinóico, né? Tudo começa a partir do retinol. Então, se o retinol estiver com uma tecnologia, como a gente chama, tecnologia de microesferas, ou se ele estiver estável na formulação, em concentrações adequadas, ele é um cosmecêutico, mas ele tem um papel igual, idêntico ao ácido retinóico, e com menos Uhum. possibilidades de irritação. Então, a gente tem que entender isso até para na hora de escolher o seu produto, você está utilizando um produto eficaz e não ficar perdendo tempo, né, desperdiçando aquele momento da noite, que é o seu momento de skincare, utilizando um Aham. creme que não tem eficácia, que não tem efeito, tá? Doutora, você falou de irritação aqui. Algumas pessoas perguntaram que no início do tratamento, quando mesmo com glicólico também, sente a pele um pouco mais irritada. É normal isso acontecer e o uso de hidratante antes ajuda a É diminuir? normal. É normal, por exemplo, o ácido glicólico, assim como o ácido azelaico, a gente tem alguns ativos que ele tem uma característica por si só de pinicar. Então, eu Uhum. sempre aviso ao paciente que pinicar não é igual a sensibilizar ou a irritar. Então, aquela sensação quando você aplica o ácido glicólico, que ele dá aquela pinicadinha, essa sensação é normal. O que não pode é deixar uma vermelhidão ou uma coceira no dia seguinte ou uma descamação incômoda, né? Esse Aham. início, por eles produzirem uma renovação, muitas vezes você pode perceber um descascadinho como se fosse um aspecto farinhento da pele. Isso, com uma reposição de hidratação, você atenua muito e você ameniza esse efeito desagradável. Por isso que você tratar os pilares do envelhecimento como um todo é muito importante. Não existe Aham. um único tratamento. Hoje, quando a gente pensa em tratar envelhecimento, a gente pensa em tratar os pilares do envelhecimento. Então, repor a barreira cutânea, né? Promover um efeito antioxidante, promover um efeito antiglicante, porque a gente sabe que hoje a poluição, todos os fatores exógenos, eles contribuem negativamente para a nossa pele, né? As Uhum. nossas células, elas também sofrem um estresse metabólico. Então, toda essa reposição de ativos que cumpram esse papel vai reforçar a possibilidade da sua pele tolerar aqueles ativos que vão produzir um efeito de renovação, de estímulo de colágeno, de clareamento, que muitas vezes Aham. são ativos que podem promover essa irritação inicial. Então, por isso que a gente ter um programa de tratamento estipulado por um dermatologista é fundamental, porque cada pele tem uma exigência. Às vezes você tem uma pele seca, mas é uma pele que está manchada, é uma pele que está necessitando de uma hidratação. As hidratações, elas são diferentes, tanto numa pele oleosa quanto uma pele seca, elas necessitam de hidratação. Mas a hidratação, ela é diferente dependendo De uma da para outra. abordagem que você está fazendo, né? Eu acho isso fundamental, Mirella.
Ô, doutora, Então, e para a região dos olhos, você indica a utilização desses ácidos? sim, a gente tem que pensar que a pele é ao redor dos olhos, da área dos olhos, é a região que você tem a pele mais fininha do corpo. Então, dependendo das regiões do nosso corpo, a pele ela muda em relação à sua espessura e à sua Uhum. superfície. Então, em relação à pele da área dos olhos, é onde você tem a menor espessura de pele. Então, a gente tem que pensar que tudo nessa área tem que ser utilizado com doses homeopáticas, como eu brinco. Então, se você vai utilizar um ácido nessa área, a concentração tem que ser muito baixinha, ou você Aham. optar pelo retinol, né? A gente pode Que vai irritar substituir menos. o ácido retinóico nessa área pelo retinol. A gente pode utilizar um ácido glicólico em concentrações mais baixinhas. O ácido hialurônico, ele entra muito bem nessa região, porque a gente sabe que o ácido hialurônico, você tem diferentes ácidos hialurônicos. Você tem Aham. aquele que é mais pesadinho, e aí ele fica na superfície da pele, fazendo como se fosse um filme, e com isso ele ameniza muito as ruguinhas. Você tem aquele ácido hialurônico com um peso mais leve, que consegue penetrar mais, e aí estimular o nosso colágeno. Então, a gente tem Aham. muitos ativos que a gente pode usar, e até combinar ativos que vão melhorar o que é a coloração dessa olheira, vão drenar um pouco aquela circulação que são os drenantes. E aí a gente Uhum. faz um tratamento combinado da olheira com o rejuvenescimento. Então, hoje você tem ativos, você tem cremes prontos, né? Que vão Aham. objetivar o quê? Clarear essa pele, estimular colágeno, atenuar as ruguinhas finas, hidratar. Então, é o que eu falo. Hoje, a grande tendência do mercado é você ter um creme que seja um multibenefício, que agregue benefícios na formulação. E eu acho que a Adicos, eu gosto bastante, dispõe de muitos cremes Que com bom. esses objetivos, né? Que bom, doutora. Falando um pouco de pigmentação, doutora, sempre tem muita pergunta sobre melasma. Durante esse período que está usando o ácido, quem tem melasma pode utilizar? Tem algum cuidado especial que quem tem melasma ou outros tipos de manchas tem que ter na época do inverno? Olha, o melasma, a gente tem que considerar que o melasma é um problema na população brasileira. A gente sabe que nós somos uma população miscigenada. Então, a gente tem três problemas básicos que nós nos deparamos constantemente no consultório. É querer rejuvenescer, querer tratar manchas e querer controlar a oleosidade. Então, o melasma é um problema da pele brasileira. A gente até é convidado para falar sobre melasma lá fora. Então, essa época de inverno, obviamente, é a melhor época para você tratar o melasma. Porque é quando você pode Aham. lançar mão de procedimentos estéticos que vão agregar benefício a esse tratamento, né? Então, assim, sempre a gente não pode esquecer do fotoprotetor. Todo mundo me pergunta se eu tenho que comprar um produto e eu não tenho condição, qual é o produto que eu devo Com comprar? proteção. Fotoproteção, tá? Porque o melasma, a gente tem uma célula que produz o pigmento e que ela é extremamente sensível à radiação. E quem tem melasma, essa célula, ela fica subregulada. Então, ela tem uma sensibilidade absurda. Eu brinco, uma gotinha de sol já estimula a produção, aquela cascata de produção de pigmento que Uhum. é incontrolável. Então, tratar o melasma é um tratamento para sempre e é um tratamento crônico. Muitas vezes a gente consegue clarear a mancha, mas a gente não consegue manter aquela pele clara. Por isso, porque a pessoa se expõe um pouquinho ao sol, aquela Já célula já volto. estarta toda aquela cascata. Então, hoje, você, nessa época de inverno, é o momento de você lançar mão dos ácidos, é o momento de você lançar mão de peelings químicos, que vão estimular o quê? Vão estimular essa renovação celular. Então, eu acho que esse momento é o melhor momento, apesar da gente estar na quarentena, né? Que muitos estão em casa, mas E muitos dermatologistas não estão atendendo presencialmente, mas respondeu a dúvida aí. Estão perguntando sobre niacinamida e mandélico. Mandélico também é um ácido de renovação. Você podia falar um pouquinho o pra gente? ácido, o ácido mandélico, ele é um outro tipo de alfa-hidroxiácido. Ele é derivado das amêndoas doces. Ele é um ácido que também tem uma capacidade de renovação celular,
de hidratação. E ele, por ser um pouquinho mais pesado, ele vai penetrando mais lentamente na pele. Então, ele é o meu ácido de escolha para tratamento de peles mais pardas, peles mais escuras, tá? E eu gosto muito para tratar melasma. A niacinamida, ele é a vitamina B3, a niacinamida, ela é por si só um antioxidante, ela é por si só um anti-inflamatório, um calmante e um clareador. Então, ela entra muito bem em combinação com qualquer ácido, porque ela até permite que a pele tolere mais os ácidos que você está associando. Então, eu gosto muito de associar mandélico com a niacinamida, eu gosto muito de associar retinóico com a niacinamida, e aí você já entra também com um produto clareador, tá? O ácido então ela ajuda tranexâmico, nesse clareamento também. muito. Estão me perguntando aqui do ácido tranexâmico, que está aqui subindo muitas perguntas. Eu não estou dando conta de responder. Não, mas eu vou anotando aqui e vou perguntar. Tá. Perguntaram do tranexâmico, já que você falou de tratamento para clareamento, né? Para melasma. O ácido tranexâmico, eu não sei se a gente está falando para um público mais leigo, para um público de médicos. Eu vou tentar me fazer aqui bem clara, até para o público leigo. Tem de todos os públicos aqui. Então, o ácido tranexâmico, ele também é muito bom para tratar melasma, porque a gente sabe que o melasma, os fatores exógenos, aí entra radiação, poluição, tudo que a gente se expõe, eles vão estimular o que a gente chama de mediadores inflamatórios. Então, a gente tem substâncias que são eliminadas, que startam o que a gente chama de uma inflamação crônica na nossa pele. E isso vai estimular toda aquela cascata de produção de pigmento. Então, o ácido tranexâmico ele é importante justamente para evitar uma das liberações dessa via de inflamação. Então, ele é um importante anti-inflamatório. Eu gosto muito dele para adicionar no tratamento daquelas pacientes que têm aquele melasma um pouco vascular também, que a gente percebe isso. Muitas vezes a gente trata o melasma, o pigmento diminui muito e sobram aqueles vasinhos dilatados, sobra aquela vermelhidão, que é um dos componentes do melasma. Então, o ácido tranexâmico ele entra muito bem, tanto para uso tópico, que é o uso local, quanto para o uso oral, com determinação do seu dermatologista, tá? Então ajuda também, complementar aí no tratamento do melasma. Doutor, estão perguntando colo e pescoço. A gente falou de área dos olhos e da face. E colo e pescoço, a gente tem algum tratamento que a gente pode, mais agressivo, que a gente pode aproveitar agora o inverno? A gente tem que lembrar o seguinte, a nossa pele ela tem um poder de regeneração, um poder de cicatrização. Então, isso é do nosso organismo. A região da face, tudo regenera mais rápido, tudo cicatriza mais rápido, em função de quê? Da quantidade de glândulas, de anexos que a gente tem nessa região. Então, quando a gente pensa da face para baixo, incluindo pescoço, colo, a gente sempre tem que pisar o pé no freio e a gente tem que ser mais conservador nos nossos tratamentos. Quando eu falo nossos tratamentos até estéticos, procedimentos estéticos em consultório. Porque é uma região que regenera mais lentamente, é uma região que regenera com mais dificuldade. Então, os riscos de cicatrizes nessas áreas, ele aumenta, tá? Em relação aos tratamentos domiciliares, aos protocolos de skincare nessa área, a gente tem uma série de produtos que a gente pode lançar mão. Então, você tem hoje muitos ativos clareadores que agregam outros benefícios. Muitas vezes, eles, além de clarearem, eles estimulam o colágeno, eles são ativos também hidratantes. Então, a gente pode programar tratamentos para essa área, tanto com cremes, quanto com peelings, quanto com lasers, com luz pulsada, mas sempre com muita atenção e muito cuidado. Então, essa região... Então, aquela dica de puxar um pouquinho, estou passando na face, vou puxar aqui, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Pode ser agressivo demais e essa pele não se recuperar. Essa pele ela pode ficar mais irritada. Por exemplo, um ácido retinóico de uso na face, se você desce ele todo dia para pescoço e colo, ao longo de uma semana, você pode começar a sentir uma coceirinha, você pode começar a sentir um incômodo, porque é uma pele que não tem a mesma
tolerância da pele facial. E Até pode pela até própria... manchar a cicatriz Exato, até fica pela própria manchada. produção de óleo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e dar preferência por tratamentos mais específicos para essa região, tá? Mas que são regiões que a gente não pode negligenciar, né? Muitas vezes, a gente trata muito a face, faz muitos pires, muitos lasers e É esquece verdade. a área do pescoço e do colo, que são áreas que foram também muito fotoagredidas ao longo É do tempo, verdade. né? Doutora, estão perguntando aqui sobre polos dilatados e pele oleosa. O que que você indica para esse tipo de pele? A pele oleosa, ela é uma pele que requer alguns cuidados mais especiais, até de higienização, mas a gente não pode esquecer que a pele oleosa também exige uma hidratação, tá? Uhum. Até para que o paciente tolere o tratamento que vai ser proposto. Porque antigamente, por exemplo, na minha época, eu tinha muita pele oleosa, o objetivo era só limpar, 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 ressecar. E aí a gente ficava com aquela pele fraturada, aquela pele Aham. sensível, e às vezes nem E acaba que tolerava. a própria pessoa que tem pele oleosa sente que acha que está sujo o tempo inteiro, então quer limpar, né? Exatamente. O Você tem objetivo é limpar. uma ansiedade de limpeza, de retirar aquele óleo. Isso é necessário, mas hoje a gente dispõe de ativos que podem contrair esse poro, que podem diminuir a produção dessa oleosidade, sem, no entanto, haver uma necessidade de uma limpeza muito vigorosa e muitas vezes por dia. Tá? Então, isso é Uhum. importante. A pele oleosa é uma pele que requer também essa renovação celular, porque a gente sabe que se você estimula a renovação, você diminui aquela obstrução, né? E diminui também aquele poro dilatado, porque você está estimulando renovação com síntese de colágeno agregado. Então, mal ou Aham. bem, você está estimulando uma contração daquele poro, daquele canal. Então, eu acho que para tratar poros dilatados é um tratamento de conjunto. É o que eu sempre repito. A gente estipula os grupos terapêuticos que a gente quer e a gente lança a mão de protocolos que são individualizados. Eu acho que isso é muito importante. O tratamento de pele, o skincare, ele é um tratamento personalizado, individualizado. Então, os Uhum. pacientes necessitam de uma consulta para que você tenha um tratamento estipulado dentro das suas necessidades. E aí, hoje, a gente dispõe de muitos ativos, né? E eu sempre falo, porque antigamente, eu comecei há 30 anos atrás, a gente tinha muito pouco ativos disponíveis no mercado. Hoje, Aham. com a biologia celular, com o estudo da célula, você consegue desenvolver ativos que vão tratar aqueles determinados alvos. Então, a gente dispõe de uma gama de ativos. Hoje, tratar a pele é uma delícia, é um aprendizado diário, é uma pintura diária. Eu brinco que quem gosta de trabalhar com ativos, que gosta de olhar para a pele e dizer, não, essa pele precisa disso, daquilo, daquilo outro, e montar um esquema terapêutico, é um prazer, né? Porque isso é uma renovação diária para o nosso consultório É também, né? verdade. É tanta inovação, né, doutora, tanta tecnologia nova que a gente tem, quiser todo dia ter um Exatamente. tratamento diferente, vai Me ter. pediram aqui para falar um pouquinho do melasma. O melasma, hoje a gente tem muitos ativos para tratar melasma. A gente tem ativos que são pouco irritativos, ativos que vão trabalhar. Na realidade, quando você tem a produção da melanina, que é o pigmento, você tem etapas de transição entre a formação desse pigmento. Então, hoje Aham. você tem ativos que vão atuar em diferentes etapas da formação desse pigmento. Então, hoje você tem vários tratamentos para melasma. Não vou dizer que você vai resolver o melasma de forma definitiva, mas você ameniza muito, você melhora muito aquela condição. E o Ajuda a paciente... conviver com ele, né, doutora? Tem que Exato, aprender a exato, conviver. exato. Tratamento oral, estão me perguntando. É. O tratamento oral, ele é importante, tá? O tratamento oral, ele vai suprir algumas necessidades que o tratamento tópico às vezes não dá conta, ou muitas vezes ele agrega benefício. Então, utilizar antioxidantes orais. Você tem polipódio leucotômio, que melhora muito, repara o DNA. Então, a gente tem sim, a gente tem tratamento oral, a gente tem tratamento tópico. Estão perguntando aqui várias coisas aqui, tá? Então, Correndo aqui a lista. perguntaram bastante sobre rosácea, doutora, porque quem tem rosácea piora um pouco nessa época do ano, principalmente nos lugares onde fica mais seco. Se É. você tem alguma dica, algum ativo novo aí para ajudar. A rosácea, ela, na verdade,
a gente tem visto muito frequente aqui no Brasil, né? E normalmente é uma patologia de climas mais frios, né? Uma patologia do Está Mediterrâneo, aumentando os casos no Brasil. mas muito, muito. A gente tem visto muito paciente com pele sensível, pele reativa, pele com rosácea, né? E isso é uma pele difícil da gente tratar, porque muitas vezes você não tem apenas a rosácea. O paciente tem rosácea e tem melasma, o paciente tem rosácea e tem uma dermatite seborreica associada. Então, tratar a rosácea é principalmente utilizar ativos que sejam ativos anti-inflamatórios, ativos calmantes, e a gente tem hoje uma gama de ativos que diminuem aquele flushing, que diminuem aquele eritema da rosácea. Dependendo do grau da rosácea, muitas vezes o paciente tem uma rosácea mais avançada, com as bolinhas vermelhinhas, com aquelas pústulas. Então, você tem que lançar a mão de outros ativos que atuem também nesse processo mais inflamatório. Então, hoje a gente tem sim, a gente tem muitos ativos novos que tratam a rosácea, os próprios lasers, né, a luz intensa pulsada, ela Uhum. acalma a rosácea. Então, tratar a rosácea hoje, até com medicamentos orais, com antioxidantes, com substâncias que vão auxiliar não só nessa hidratação, mas também nesse processo desse estresse celular e dessa reatividade vascular. Porque a Ah, rosácea acaba sendo um processo inflamatório muito vascular. Até no meu Instagram, eu fiz um mitos e verdades muito interessante com a minha filha sobre rosácea. Porque eu acho aí, que como gente, é uma. É, tem o Instagram da doutora aqui em cima, ó, quem quiser se conectar. a gente fez um mitos e verdades. A gente está fazendo vários mitos e verdades e um deles foi sobre rosácea. Justamente para Então, poder tentar esclarecer essas dúvidas que são muito comuns. Então, a a gente gente tem vai que deixar entender. salvo aqui também a live, gente. Deixo com o Instagram da doutora salvo junto. E aí vocês entram lá, tem muita dica legal. A filha da doutora Paulina também é dermatologista. E elas têm bastante dicas lá para todo mundo. Estão me perguntando sobre a microbiota, né? A gente tem que pensar que hoje se fala muito da disbiose, né? Em todas as patologias, a gente usa muito esse termo disbiose, que seria justamente um desbalanço, um desequilíbrio entre as nossas bactérias do bem e as nossas bactérias do Uhum. a nossa microbiota seriam as nossas bactérias do bem. São aquelas bactérias que estão ali nos defendendo contra tudo que pode entrar e nos causar mal. Então, hoje se fala muito, sim, de você reforçar o microbioma, Aham. reforçar os probióticos, que seriam justamente as bactérias do bem, ou os prebióticos, que seriam o quê? Substâncias que aumentariam as nossas bactérias do bem. Né? Então, hoje se fala muito sobre isso, ainda não se tem estudos específicos qual é o melhor probiótico para patologia X, mas a gente sabe que você compor uma suplementação de probióticos hoje em dia é muito importante para diversas doenças. E aí entra a Uhum. rosácea. A gente tem um ciclo intestino-pele, que é muito interessante. Então, o desequilíbrio da nossa flora intestinal causa um desequilíbrio também da nossa flora cutânea da pele. Então, isso tudo tem estudos e mais estudos, tá? Então, a Tem gente que cuidar precisa. dos micro-organismos que estão aqui também. Exatamente. Doutora, estão perguntando sobre menopausa. Se tem alguma dica de cuidado nessa época da vida, que os hormônios caíram e a pele ficou flácida? A menopausa, ela é um divisor de águas, realmente, né, para a mulher. A gente sabe que a gente tem muitos receptores na pele para estrogênio. Então, a importância do estrogênio para a mulher, ele é muito, muito grande. E à medida que você perde esse estrogênio, você perde o estímulo de produção do estrogênio, a nossa pele começa a ficar o quê? Mais seca. Você tem Uhum. uma atrofia da pele, você perde as defesas naturais. Então, a gente tem que repor cada vez mais. Eu acho que a necessidade de uma reposição hormonal, ela se impõe, né? Hoje você tem os hormônios, que são os hormônios bioidênticos, que fazem essa reposição sem riscos aumentados para a mulher, de uma maneira geral, de câncer e outras patologias, mas é fundamental. E a pele entra também
com essa necessidade de reposição. A gente tem os Uhum. próprios hormônios bioidênticos que podem ser adicionados numa formulação e que não vão causar São nenhum os fito-hormônios, né? Que os vêm dos fito-hormônios. vegetais, mas parecem a molécula dos nossos. Exatamente. A gente tem a genisteína, as isoflavonas, de uma maneira geral, né, que cumpririam o papel dos nossos hormônios, mas são hormônios mais, são fitoterápicos, né? São fito-hormônios. Então, a gente tem Uhum. muita coisa. Aí entram os ácidos, aí entra a necessidade de uma hidratação mais robusta, mais vigorosa. E hoje a gente tem hidratantes que são hidratantes tradicionais e tem os hidratantes inteligentes, que aí entra o nosso poderoso ácido hialurônico, né? Cada Uhum. vez surgem mais moléculas novas de ácido hialurônico, moléculas que vão agregando cada vez mais benefícios. Estão falando aqui de Perguntaram, hormônios. estão perguntando bastante sobre hormônios, o impacto do hormônio na pele, principalmente para acne tardia. Isso é muito importante. Hoje a gente tem muitas mulheres jovens, mulheres pós-menopausa e mulheres jovens que querem aumentar sua massa magra e aí lançam mão de hormônios masculinos via oral ou chips com hormônios masculinos. A gente tem que entender que esses hormônios têm um impacto muito grande na nossa pele. Então você tem um excesso de hormônio masculino, que obviamente isso é absorvido na nossa pele, é absorvido no nosso organismo e vai impactar na nossa pele. Então você começa a ter o quê? Todas aquelas alterações que são alterações do hormônio masculino a nível das nossas casinhas, dos nossos receptores. Então o paciente Uhum. começa a desencadear uma acne, geralmente uma acne hormonal, que é aquela acne mais baixa, e é uma acne difícil de você tratar, porque você tem um alimentador, que é o hormônio. Então você está tratando o efeito que o hormônio está gerando, mas aquela torneira ela está aberta, né? O hormônio continua ali atuando. As mulheres reclamam muito do hirsutismo, que é o aparecimento de De pelos em áreas pelos. que são áreas masculinas, como a área da barba, mamilos, tórax. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Além da gente entender que o excesso de hormônio masculino, o nosso organismo, através de uma enzima, ele vai produzir hormônio feminino. Então, muito hormônio masculino, no produto final, na cadeia do nosso metabolismo, vai acabar gerando mais estrogênio. Então, é um desbalanço hormonal muito intenso. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A endocrinologia, que é a especialidade que trata esses desequilíbrios hormonais, é uma especialidade extremamente difícil. Então, é muito difícil quando a gente descontrola o nosso ciclo hormonal, a gente voltar a normalizá-lo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com Uhum. esses modismos, né? Essa melhora imediata do corpo, da massa magra, você se sentir A bonita, magra, custos de outros forte, problemas, né? a custos de problemas que muitas vezes são muito difíceis de serem equilibrados e serem controlados, tá? Doutora, estão perguntando aqui sobre o seu livro. Se essas dicas estão todas lá, gente. A doutora é editora de um livro, É, Dermatologia eu tenho um Estética. livro de dermatologia, que é um livro direcionado para um público médico, que eu tenho muito orgulho, porque a gente está indo para a quarta edição. Então, é um livro que muitos médicos dermatologistas que trabalham com essa especialidade, cirurgiões plásticos, estudaram por esse livro e continuam consultando. Então, São se alguns Deus quiser, acho que são alguns profissionais aqui que estão perguntando. isso. A gente vai ter a quarta edição. A gente vai ter a quarta edição, se Deus Que quiser. bom. Doutora, E estão perguntaram perguntando também aqui. sobre colágeno, né? Eu vi uma É, pergunta aqui sobre o silício, sobre o colágeno. Eu acho muito interessante a gente responder essa pergunta pelo seguinte: o colágeno, você suplementar colágeno, a gente tem que entender o que a gente tem que entender. O colágeno, ele é a nossa proteína, ele é o que nos dá o sustento, é o que organiza o que a gente chama da nossa matriz extracelular, o nosso suporte de pele. E ao longo da vida, com o envelhecimento, a gente perde esse suporte. Então, a suplementação de colágeno, eu acho ela muito válida. Antigamente, a gente falava de uma suplementação de um colágeno que eu sempre comparava à suplementação da parede. Hoje, você tem o que a gente chama de colágeno hidrolisado, que é a ingestão dos peptídeos bioativos. Então, na verdade, você ingere hoje os tijolinhos. E é uhum. fundamental
para que você estimule a síntese de um novo colágeno, que você dê um aporte para a síntese desse colágeno que é perdido. Então, quando você ingere os peptídeos bioativos, esses peptídeos conseguem passar pela nossa barreira intestinal, ser absorvido e chegar no nosso alvo. E aí estimular a síntese de todos esses aminoácidos que compõem essa nossa matriz. Mas lembrar que a gente tem procedências diferentes de colágeno. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o colágeno, normalmente, ele vem de proteínas bovinas, proteínas animais, suína, e tem o colágeno marinho também. Então, a gente tem alguns fornecedores, que são fornecedores idôneos, que seria o Verisol, o Peptan, e você tem outras procedências que eu não conheço. Então, pegar qualquer colágeno e tomar é perigoso, tá? E você tem os silícios, que, na verdade, seriam os precursores do colágeno. O silício, ele funciona como uma coenzima para estimular toda a produção do nosso colágeno, mas ele é de difícil absorção. Então, normalmente, você tem que ligar esses silícios em algum colágeno. Por isso que a gente vê o silício sempre ligado, vetorizado, por um colágeno ou por um aminoácido. E aí você ingere cápsula. Quando você ingere o colágeno hidrolisado, normalmente ele vem em sachê. Por quê? A quantidade que você precisa não comporta dentro de cápsulas. Quando você ingere o silício, você pode ingerir cápsulas. Aí você tem o Silício Max, você tem o Nutracolin, você tem o Biosil, você tem o Exo-Nutriment, são coisas distintas. E, normalmente, esse colágeno, esse silício, ele vem agregado, ele vem adicionado a minerais, a vitaminas, que seriam cofatores, seriam o que o nosso organismo necessita para dar continuidade à formação desse colágeno. Então, eu acho que hoje a ingestão de colágeno ela é, sim, interessante. Óbvio que tem pacientes que sentem uma diferença muito grande na pele, no turgor, na elasticidade, e outros não. E lembrar que o colágeno ele também aumenta a resistência das cartilagens, né? Principalmente o tipo 2. Então, o colágeno hoje é muito importante, principalmente para quem tem uma ingesta com baixa quantidade de proteínas, que hoje virou... E tem um horário, doutora, que é ideal tomar o dos dois? Tem que ser em Não, jejum? Pode... não. Eu acho que a gente sabe que a ingesta do colágeno, após a ingesta, 6 a 8 horas depois, aquele colágeno já está disponível. Então, essa coisa de dizer, eu vou tomar depois da ginástica, porque aí eu vou aumentar a minha produção de colágeno, eu vou tomar antes, porque eu vou endurecer mais, isso, para mim, não interfere, tá? Eu acho que a gente tem que tomar no momento que o nosso organismo tem condição de degradar, que ele tem condição de passar por aquela barreira intestinal e alcançar os alvos, que é o que a gente quer, que é justamente o quê? A nossa derme ou a nossa cartilagem, tá? Quer dizer, ele não vai Doutora, tá direto vindo para lá, pergunta. né? Tá vindo pergunta aqui sobre o uso de máscaras de proteção. Tem duas perguntas. A primeira, o que fazer para evitar que a máscara fique machucando, né? Fica aquele atrito, chegar a assar em algumas regiões. E a outra pergunta é, ela pode causar ou piorar a acne, porque fica ocluindo? Pode sim. Eu sou uma que estou cheia de acne, mesmo com a minha idade, pelo uso excessivo da máscara. Primeiro que a máscara, ela abafa, né? Além de ela abafar, ela aperta, ela oclui. E a gente sabe que a acne, a oclusão, por exemplo, quem tem acne e dorme mais de um lado, a gente sabe que esse lado sempre tende a ser pior, porque você tem um estímulo de trauma de oclusão. Então, onde a máscara pega, ela pode piorar sim, ela pode produzir uma acne até mais traumática. E lembrar que ela pega justamente nessa região onde você tem um componente também de acne hormonal. Então, o que fazer para você amenizar isso? Eu sempre aconselho você aplicar um hidratante que seja apropriado para a sua pele, né? Para que você diminua aquele atrito, diminua a oclusão. E, posteriormente, quando você retira a máscara, fazer uma boa higienização, uma higienização correta e hidratar novamente a pele, para você tentar minimizar esses efeitos de atrito, de oclusão, que não só podem machucar e promover irritação, promover uma quebra dessa nossa barreira, fissuras, como pode estimular a acne numa pele mais oleosa, tá? Mas é difícil hoje em dia, né? E o tecido também, a lavagem, né? O tecido também interfere. O componente, né? Qual é o tecido? Da máscara.
Perguntaram aqui anteriormente, doutora, sobre o triângulo da beleza, que o rosto fica invertido depois com a flacidez, né? Depois de um certo tempo. Se você teria alguma dica para tratar isso, mesmo que seja por procedimento. Sim, a gente, com o passar dos anos, a gente sofre perda do nosso suporte. Então, se a gente for pensar na nossa pele como um sanduichinho que você vai levantando, você tem um suporte de osso, de gordura. Posteriormente, você tem uma gordura que é mais móvel e uma pele. Então, com o passar dos anos, tudo isso vai sendo absorvido e a nossa pele literalmente derrete. Por isso que a gente diz que o triângulo ele inverte. Porque uma face jovem, você tem o ápice do triângulo no mento e você tem a base na testa. Quando você envelhece, esse triângulo ele se inverte. Tudo desaba e você forma. A base passa a ser o nosso contorno e você tem o ápice para cima. Então, você tem literalmente um desabamento, um derretimento da face. Então, hoje você tem uma série de procedimentos, né? O próprio preenchimento. Muita gente pensa em preenchimento como um engordar da pele. Não. O preenchimento, você vai objetivá-lo de acordo com a necessidade. Então, se você tem um rosto mais gordinho, você pode promover um efeito lifting com o preenchimento. Se você tem um rosto mais magrinho, você pode volumizar com o preenchimento e trazer um pouco mais de projeção, um pouco mais de anteriorização. E você tem uma série de tecnologias. Tecnologia de ultrassom microfocado, que vai estimular a síntese do nosso próprio colágeno e, com isso, vai melhorar a firmeza. A radiofrequência. Você tem os bioestimuladores, que são injetáveis também, mas que não têm o objetivo de preencher. Eles têm o objetivo de estimular a síntese do nosso próprio colágeno, que é o Sculptra, que é o Radiesse. Então, hoje a gente tem uma série de procedimentos. E aí vai do dermatologista, do seu médico, traçar com você uma linha, né? um tempo de linha de tratamento, que vai desde o skincare, a gente sabe que tem uma série de trabalhos que mostram que esse protocolo domiciliar ele vai otimizar os tratamentos em consultório, até os tratamentos com preenchedores, bioestimuladores e tecnologias. Hoje a gente vê que as pessoas chegam aos seus 60 Dá para reverter, né? Muito bem, né? Não é com carinha de 20, que não é o objetivo, mas chegam bem, até porque a vida moderna, hoje a expectativa de vida aumentou, as mulheres e os homens com 60 anos ocupam um espaço muito importante ainda na sociedade, seja na sua profissão, seja na sua família. Os 60 anos de hoje não é os 60 anos de antigamente, né? Aquela coisa da vovó com 70 anos está na cadeira de balanço fazendo tricô, hoje isso não existe. A gente vê pessoas com 70 anos com uma vida muito ativa, muitas vezes retomando a sua vida. Então, hoje, cada vez mais se faz necessário esse cuidado com a pele, cuidado com a saúde mental, a saúde física, que isso é que vai tornar o nosso envelhecimento um envelhecimento saudável e um envelhecimento com uma curva em platô, diferentemente daquela época que era um envelhecimento brusco, né? A partir de uma determinada idade, acabou a vida. Hoje, não. Doutora, ficaram muitas dúvidas aqui sobre o colágeno. Você podia repetir, por favor, a questão da cápsula e do sachê? Eles entenderam que colágeno em cápsula não é bom? Não. Você tem o colágeno em pó, que seria o colágeno hidrolisado, ele não cabe em cápsulas. Então, por exemplo, se você for tomar um colágeno hidrolisado, que seriam os peptídeos bioativos, você não consegue colocar 2,5 gramas ou colocar 10 gramas em cápsulas, porque você precisaria tomar 8, 9 cápsulas diárias. Então, isso torna um tratamento inviável. Então, normalmente, o colágeno em pó, que seria o colágeno hidrolisado, que seriam os peptídeos de colágeno, eles vêm em sachê. Isso permite uma ingesta de um sachê dissolvido num suco ou numa água, tá? Se você optar pela cápsula, normalmente o que você está ingerindo é o silício. O silício orgânico que vem vetorizado em algum colágeno, para tornar a absorção do silício maior. Então, são coisas distintas, mas ambos são eficazes. Então, vai muito do que o seu médico prescreveu e vai muito do que você tolera. Eu, por exemplo, não gosto de tomar sachê. Eu não tenho uma boa aderência ao sachê, entendeu? Então, eu acabo optando por um silício max, que é um colágeno vetorizado por
um ativo. Então, o silício max, ele é um silício vetorizado por um colágeno. Então, ele vem como se fosse um shotzinho que eu ingiro, tá? Então, são coisas distintas, mas que são tão eficazes quanto. Me perguntaram aqui sobre o fáscia. O fáscia, ele é um peptídeo de colágeno da marca Peptan, tá? Então, ele é a marca Peptan. Então, é um colágeno hidrolisado, não é um silício, tá? Estão Tem perguntando mais se vai ficar dúvida? gravado, gente. Vai ficar salvo aqui no IGTV do Oficial Ádico. Vocês podem assistir a hora que quiser. A doutora deu várias dicas sobre marcas de colágeno para tomar, de silício. É, você Já tem os respondeu várias perguntas. E você tem os próprios ativos de uso tópico que estimulam os colágenos. A gente tem um grupo terapêutico que a gente chama de peptídeos, que nada mais é do que uma cadeia de aminoácidos. Então, são proteínas que estimulam a síntese do nosso próprio colágeno. Então, isso hoje em dia, esses ativos, eles não são besteiras. Esses ativos, eles existem e eles são eficazes sim. Você tem comprovação com inúmeros trabalhos embasados na literatura. Então, a aplicação de uma série de ativos na pele, você tem um permeio, uma absorção que estimula a síntese direta do seu colágeno. Então, hoje, esse clichê, tudo é síntese de colágeno, tudo é estímulo de colágeno, não é um clichê. Hoje, o embasamento de qualquer terapia anti-envelhecimento, ela está em função de estímulo de colágeno, seja por uma via direta, seja por uma via de comunicação entre as células. Então, você tem uma série de ativos que tem uma função X, mas que tem como uma outra função estímulo de colágeno, o próprio ácido hialurônico, né? A função dele principal seria uma superidratação, mas, além disso, ele estimula a síntese do nosso próprio colágeno. Então, a gente tem o retinol, a gente tem o ácido hialurônico, a própria vitamina C. Então, vocês vejam quantos ativos a gente utiliza na nossa rotina, pensando que ajudam, já ajudam o colágeno. Exatamente, já são ativos que, para uso contínuo e uso tópico na pele, eles fazem uma total diferença. Então, hoje, tratar a pele, gente, é fundamental. Vitamina C é ótima para melasma. A vitamina C ela é um clareador natural, porque ela inibe a principal enzima formadora do pigmento. Ela, além disso, ela é antioxidante, então ela vai diminuir todos aqueles estímulos que inflamam a pele. Ela ainda potencializa o uso do fotoprotetor, porque ela diminui a vermelhidão, tá? E ela estimula colágeno. Então, é um ativo só que tem 4 funções. Então, isso é muito importante a gente entender o que a gente está usando, não comprar coisas por nossa conta, isso é muito importante. As pessoas viajam, tem sempre essa sensação de que tudo que está lá fora... Às vezes gasta dinheiro à toa, né? Gasta uma fortuna, porque se deixam seduzir por aqueles frascos maravilhosos, aquele sensorial maravilhoso. Chega aqui, ó, dá acne, obstrui os poros, não funciona. Então, não gastem dinheiro com isso, né? Procurem uma orientação. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas eu aceitei fazer essa live com a Adicos, porque eu gosto muito. Eu acho que a Adicos está no mercado há tanto tempo quanto eu. Acho que tem mais de 30 anos também, né? Não é? A Adicos tem mais de 30 anos. Quase 30 anos. Exatamente. Então, é um laboratório que sempre se preocupou em trazer medicamentos, não, mas trazer cosmecêuticos que venham ao encontro das necessidades da nossa pele brasileira, do nosso clima, da nossa geografia, né? E agregar ao receituário a nossa prescrição médica. Então, eu acho que a gente tem muito produto pronto, brasileiro, de laboratórios brasileiros, que tem que ser prestigiados, porque eles percebem as nossas necessidades, eles estão dentro da nossa geografia e desenvolvem produtos que vão de encontro a essas necessidades. Então, eu também adoro os produtos da Adicos. Sem nenhum conflito aqui. Gente, eu acho que a gente já respondeu tudo, doutora. Tá repetindo algumas perguntas. Gente, vai ficar salva aqui. A doutora deu verdadeiras aulas para a gente sobre esses temas que vocês... Sobre o uso de renovadores, colágeno, envelhecimento, menopausa. Então, tem tudo aqui. Quem não chegou desde o início pode assistir, que vai ficar gravado. Eu queria mais uma vez agradecer também. Imensamente. Estou à disposição para responder imensamente o seu dúvida. tempo no domingo aqui para atender. E só para relembrar isso, não substitui consulta com dermatologista. A gente falou aqui
que várias vezes é importante identificar o melhor tratamento para cada tipo de pele. Isso, a medicina é diagnóstico, né, Mia? Então, eu acho que o diagnóstico é importante em qualquer especialidade. Olha, eu estou à disposição, tá? Se vocês quiserem, me mandem inbox ou então tirem dúvidas no meu Instagram. Eu como estou sem trabalhar, praticamente estou trabalhando muito pouco, eu estou super, super à disposição. E foi um prazer estar aqui com você, poder esclarecer algumas dúvidas aí. Tá? Um beijo enorme, um bom domingo e uma Muito ótima obrigada, semana para gente. todo mundo. Tá? Bom Um domingo. beijo, fiquem com Deus. Para você também, Beijão. doutora. Beijo. Foi Tchau, um gente. prazer. Beijo. Tá. Beijo.